E fala, galerinha! Começando aqui mais um episódio do Invasão Cast. E hoje o cara que é mais sumido aqui do Invasão chegou. Acabou as férias? Me respeita, velho. Eu tava salvando o mundo. Eu sou irmão do Batman, velho. Inclusive, ontem eu estava atrás de você e você olhou pra mim e me chamou pelo nome. Batman. Ele é a capa do Batman. Não, a capa não. A capa é o edredom do Batman. Invasão Cast. Começando mais uma invasão aqui pra galera do Vale do Paraíba e a nível... Onde o YouTube consegue entregar, né? Nível Brasil. Brasil, sei lá, os caras não querem assinar o nosso canal, nem que seja por dó. Antes de começar, vai nesse sininho aí, clica nesse sininho, ativa as notificações, se inscreve no canal, nem que seja por dó, né, velho? Nem que seja por dó, manda pra aquele amigo. Que você não gosta. Se você não gosta, manda episódio pra ele. Pega aquele episódio que a gente dá dica, geralmente as minhas não tem dado muito certo. Dá pra ele, você vai falir o negócio dele. Aquele cara que você gosta muito, né? Aquele cara que você gosta muito. E, cara, vamos começar, que hoje a gente tem uma presença diferenciada. Hoje nós furou a bolha, né, do Vale? A gente furou a bolha do Brasil, na verdade, né? Exatamente. Você sabe que esse podcast, uma das inspirações é ele, né? Exatamente. Já fomos entrevistados, né? Já fomos entrevistados lá, né, velho? Exatamente. Mas lá é mais chique, né? Ele fica com uma folha... na mão. Ô, Duda, você tem papel higiênico aqui pra eu ficar também? Não, tem que ficar só o Felipe, porque eu vou ficar com a folha na mão só pra olhar pra folha, que eu não enxergo. O máximo que eu tenho de folha aqui é papel higiênico. Tem aquele negócio parecendo TV, né? Aí ele vai mudando, né, mano? E é legal que tem uma poltrona na parte lá do podcast dele. Você pode... cruzar o pé, fica com a perna confortável. Né? A gente que é gorda eu tive que ficar no canto, né? Pra me segurar, porque se você senta no sofá, o problema é levantar depois, né? E aí eu ficava no canto lá, segurando, aí a barriga fica, o diafragma apertado. Mas, cara, ele inspirou a gente. Tem inspirado tantos outros podcasts aí pelo Brasil, mas na área do hambúrguer ele é o maior podcast que existe hoje. E ele tem dado voz pra quem não tem voz, velho. Exato. Não é só astro que tá lá, cara, né? Não é o cara que não tem voz, é o cara que ninguém quer perceber. Exato. E, velho, a gente não tinha como... Aí a gente fala assim, nós estamos gravando todo mundo do Vale do Paraíba, mas vamos gravar um cara que já tem dado espaço pro Vale do Paraíba primeiro do que a gente. Ele quis gravar a gente antes de a gente fazer o podcast, né? E hoje tá aqui com a gente o cara que acredita mais nos hamburgueiros do que neles mesmo, velho. Do que eles próprios. Isso é verdade. E o nome dele é... Alisson Frente. Não, é Costa. Não. Aí viu? Não? Frente Costa. Caraca. Não, é o quê? É Alisson Frente Araújo? Costa. É Alisson o quê? Alisson o quê? Alisson Augusto. Alisson Augusto. Não, viu? Tá vendo? Eu achava que era Alisson Costa. Como Antônio. Antônio? Conta essa história aí, Antônio. Tem não. Toinho. Não é que nem o Gu. O Gu do Parrilha, o nome dele é Marco. Mano, o maluco, todo mundo conhece ele como merda. Gustavo, mas o nome Gu do Parrilha, mas o nome dele é Marco Antônio. Nada a ver. Mas é por aí. Seja bem-vindo, irmão, Antônio. Vocês são Tonhão. Mano, Alisson Augusto, fala um pouquinho de quem é o Alisson Augusto, o que o Alisson Augusto faz. Cara, eu inclusive vou aproveitar, né? Mudar o CPF aí, de repente dá uma boa, né? Importante. É bom ter mais de um. Cara, primeiro eu quero agradecer a vocês, né, pelo convite. É muito bom poder vir aqui falar um pouco do que a gente faz, essa rotina, e principalmente estar entre amigos, né? A gente que... Pode falar? Pode. Ontem estávamos juntos. O Sonoplasta tá falando que ele tem voz de locutor. É isso. Você viu? Tira o fone, que senão vai arrepiar aí o negócio. Eita, ele deu uma mordida ali. Olha lá, o braço todo arrepiado dele. Chiclete, ó. Sabe mascar chiclete? E, cara, é uma alegria muito grande poder vir aqui. Eu acompanho já o trabalho de vocês desde o dia 1, desde o começo, quando o Felipe postou lá que ia fazer o podcast. Eu falei, cara, vai ser da hora. E a nossa missão é essa, velho, é dar voz, como você muito bem falou, trazer a galera para ter evidência. Eu vou destrinchar um pouquinho disso tudo aí no caminho. Mas o objetivo principal aqui é a gente ajudar essa galera a se fortalecer, né? Trazer informação, dar espaço de voz, entender que todo mundo tem seu espaço.
todo mundo tem um conhecimento a compartilhar e todo mundo tem possibilidade de aprender com o outro. Então, ninguém é melhor do que ninguém. É tipo aquela história de equilibrar as coisas mesmo e fazer um bom trabalho. E Alisson, a gente sabe que fora o podcast tem outros negócios. Então, a gente não tá só aqui com um dono de podcast, um dono de hamburgueria, a gente tá com um multiempresário. E conta pra galera um pouco mais desse bastidores, que a galera conhece já do Burger no Papo, que é o mais famoso, né? Uhum. Que é onde você traz a mídia, mas conta mais sobre o Alisson e sobre esses negócios. Cara, pra dar uma breve resumida, assim, eu tenho 16 anos de mercado. Eu comecei novinho, já trabalhando desde cedo. Meu pai era mecânico, então eu sempre me vi fazendo alguma coisa com ele. E aí eu fui trabalhar cedo na área comercial, né? Comecei com venda de... Lembra daquela galera que ia na escola vender cursos? Os caras chegavam de terno e tal. Lembro. Ia vender livro. Curso de inglês. Curso de inglês. Bolsa... Aquele negócio então, de régua, você já viu? Sim. Que você fazia uma estrela com a régua? Mas eu nunca consegui fazer. A gente vendia curso. Então eu trabalhei já... Eu entrei na área comercial muito por isso. E aí depois eu comecei a ir para a indústria, então eu peguei diversos segmentos, telecomunicações, laticínios, a parte de alimentação. E eu trabalhei durante 16 anos nessa área. Você trabalhou com laticínios? Trabalhei com laticínios também. Você não tinha dó dos caras que eram intolerantes à lactose, não? Cara, nessa época não tava na moda, né? Não tava, né? Não tava. Aí era outra jogada, gente. E aí nessa brincadeira, cara, eu vim aprendendo muita coisa, né? Foi uma baita de uma escola. Quando você tem a possibilidade de trabalhar em grandes empresas, você entende como funciona uma instituição de verdade, né? Todos os processos, procedimentos, estruturas, departamentos. Então foi muita coisa que me agregou muito valor. E eu não tinha feito faculdade nem nada, então assim, foi uma baita de uma escola para mim. No final dessa trajetória eu resolvo estudar gastronomia, porque eu gostava muito de cozinhar. Mas antes de começar a faculdade, eu tive um ponto de ruptura. Eu passei por uma mudança muito forte na vida, que eu quebrei, literalmente. Assim, eu tive uma perda familiar que me mexeu muito. E aí eu fiquei com a cabeça pirada e bati a nave. De ficar na rua perdido, de passar fome, de dormir na rua e escambau. Caraca. Isso pouca gente sabe, mais o pessoal mais próximo, mas eu já comentei em alguns lugares e não é pra... o coitado da situação. Não, cara, é que às vezes a gente está em umas situações e a gente tem que olhar para o próximo e se espelhar, porque a gente pode virar a chave de verdade. E aí um grande amigo meu me deu um chacoalhão, me encontrou, me deu um chacoalhão e eu voltei para o mercado, mas eu já não queria mais trabalhar em indústria, já não queria mais trabalhar para ninguém. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando surgiu uma oportunidade. Um padrinho meu, ele tem uma indústria de pão aqui no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, né? E ele falou, cara, tô precisando de um parceiro lá em São Paulo, tal, você tá lá. Você diz Bragança. Bragança. Rapaz, Bragança, terra do pão. Lá você tem... achando que só de linguiça, né, velho? Não, lá o pão é forte também. Tem bastante pão, tem. Atibaia, Bragança. Atibaia, Bragança, até a Extrema, mais ou menos, ali tem umas empresas bem fortes. E aí, nessa brincadeira, eu comecei ali timidamente a ir num cliente, outro tal. Eu falei, putz, aí fechei uns 2 carinhas pequenininhos, eu olhei e falei, caraca, tem um negócio aqui, velho. Eu vou pegar toda a expertise de trade marketing que eu tenho, toda a parte de atendimento, essa parte de encantamento de cliente, de cuidado com o cliente, eu vou aplicar esse negócio para esse segmento. Por quê? Eu comecei a conversar muito com essa galera das hamburguerias que eu ia visitar e a maior reclamação que os caras tinham era, o atendimento distribuidor é uma merda. Pode falar merda, né? Pode. Pode falar merda, né? Cara, e essa é uma parada louca, né? Que a gente aconteceu vive, isso aqui no Vale. Vive, a gente sabe. Inclusive, a gente tem um patrocínio de um distribuidor justamente porque é diferenciado, né? Sim. É diferenciado. Daqui a pouco a gente vai fazer a propaganda dele, mas a gente sentiu muito isso no Vale do Paraíba. E assim, era muito comum você ver o perfil de distribuição do mercado com grandes players, mas um atendimento muito engessado, muito padronizado. Qualquer uma era a mesma coisa. Os caras não tinham uma comunicação clara, não faziam um conteúdo legal para que o dono do negócio pudesse entender que tipo de produto ou serviço eles entregam. Eles não tinham minimamente um catálogo mais visual, velho. Então, assim, uma das brincadeiras que eu fiz foi criar um catálogo, coisa boba. Eu falo muito que às vezes o óbvio precisa ser dito e precisa ser replicado, né? Uma coisa simples, eu só criei um catálogo mais visual com a descrição do produto, foto do produto e, na época, quase ninguém fazia dessa forma. Tinha um ou outro segmento que os caras faziam.
a gente começou a fazer, de repente, a galera, putz, muito melhor olhar o produto assim, dessa forma. E aí comecei a trabalhar essa coisa do atendimento. Né? Então, de forma personalizada, entendendo quais as dificuldades do cara, visitava a operação, ia lá na cozinha. E quantas vezes eu não fui para dentro da cozinha com o dono da hamburgueria lá para ajudar num momento ali de loucura. E nesse processo eu fui enxergando que tinha uma possibilidade muito grande para mim. E aí foi quando eu comecei a Speed Burger, que era a Speed Burger que tinha nascido já em 2015. Era um projeto para ser uma lanchonete, uma hamburgueria, só que ficou estacionado há alguns anos. Eu estava nesse processo de mudança. E aí eu falei, cara, eu já tenho estrutura, já tenho empresa, é do mesmo segmento, eu só vou ajustar o perfil e a gente começa o trabalho. E aí eu comecei com a distribuição. Loucura. Começou com a distribuição de pão. De pão. E aí no caminho eu fui agregando os outros produtos. Eu já ia levar o pão, eu falei, pô, você não consegue o molho? Consigo. Aí eu colocava o molho. Aí eu comecei a observar. Eu sempre fui muito inquieto, muito inconformado. Tenho, acho que, o hábito de querer resolver problemas, né? Então, eu comecei a olhar assim, cara, o que mais eu posso trazer para agregar valor? E aí, trocando ideia com os caras no dia a dia, se falava muito de, putz, é uma correria, tem que ir para atacadista, tem que ir para mercado, que não sei o quê, tem que ir em 3, 4 lugares. Eu falei, pô, se tivesse tudo num lugar só, facilitaria? Facilitaria. Aí eu falei, porra, é isso aí. Eu vou começar a trazer um mix maior de produtos que não inventei nenhuma roda. Isso já existia nas distribuidoras grandes. Só que de uma forma mais personalizada. Eu comecei a entender que tipo de produto o cara queria usar. Eu chegava para você falando, você quer qual produto? Qual a marca? Qual o teu consumo médio? E aí eu comecei a atender essas micro necessidades. Só que a tua necessidade era muito parecida com a dele. Então isso para mim começou a dar tração, começou a dar fôlego. Eu comecei a comprar com mais escala, comecei a fazer um planejamento melhor e comecei a conseguir atender em mais escala a galera. Só que eu era o louco. Porque eu trabalhava quase 24 horas por dia. Eu chegava no cara, meu contato está aqui, tá, não sei o quê, fazia um relacionamento. E o cara te acordava de madrugada? A hora que quiser, irmão, me liga. Me liga. Porque é o seguinte, a distribuição, ela tem um processo. Quando você começa, é muito difícil de você entrar porque você tem... Quando o dono de um estabelecimento ele tem uma parceria com o distribuidor, geralmente essa parceria ela é muito fixa. Ela é fervorosa demais. Ela é muito bem estabilizada e aí dificilmente o cara troca. Quando que ele vai trocar? Ele troca quando há uma ruptura. Ou uma ruptura de entrega, ou uma falha consecutiva que vem acontecendo, aí o cara começa a avaliar. Pô, eu tenho um parceiro aqui, o cara não está conseguindo me atender, eu preciso mudar. E aí eu comecei a ganhar muita gente nesse momento. Muita gente que não tinha fornecedor, eu comecei a entrar. E quem tinha, quando os caras davam uma falhada, eu entrava na falha. Aí me ligava. E aí, mano, era de madrugada, era de manhã, à tarde, à noite, era o dia inteiro. Eu tacava no carro e ia embora. E entregava os produtos pra galera. Aí a Speed começou a tomar corpo. A gente foi, eu mudei. Era na Vila Formosa, lá em São Paulo, né? Zona Leste, né? Zona Leste ali. Eu mudei da Vila Formosa e fui ali pro Cangaíba, que é do ladinho entre Guarulhos, né? Ali mais ou menos, e Penha. Que é do ladinho da Dutra, tal, facilitou muito o acesso e eu comecei a pulverizar todas as outras regiões. Então, todo dia eu fazia uma rota diferente, levava pra galera, a gente começou a atender uma galera gigante. Agora, falar uma coisa pra você, ser distribuidor em São Paulo deve ser uma loucura, né? Porque a logística de entrega, trânsito... Trânsito é muito ruim. Cara, porque assim, uma coisa, eu vou atender a Zona Leste aqui. Eu bati a Zona Leste, fiz um quadrado, um triângulo e já cheguei. São Paulo não, Zona Leste parece um labirinto, né, velho? Você tá lá na Vila Formosa, Zona Leste, e de repente você tá em cidade de Tiradentes, Guaianazes, Irmão, São Mateus. Tem bairro que é uma cidade, velho. Tem bairro que tem a população de uma cidade de interior, mano. Isso é maluco, mano. É uma loucura. Às vezes o tempo, por exemplo, de vir pra cá, às vezes eu levo pra ir num bairro. Muito mais rápido chegar aqui. Muito mais rápido. Quanto tempo? Uma hora e meia? Você demorou? Foi 1h30, mais ou menos, pra chegar aqui. Às vezes é o que eu levo pra sair de casa pra ir pro estúdio. Aí, dependendo do dia, pega marginal. Velho. É isso mesmo. E você pega muita marginal lá? Não. Não, porque aqui você tem pegado, né? Marginal, bandido, ladrão. Ele tá desde ontem cheio das piadas, né? Desde ontem que ele tá cheio das Ele tá piadas. falando... Fala eu, o cara que tem uma hamburgueria na quebrada lá, que só pega isso também. Não, e o caso da polícia lá? Mano do céu, eu te falei da polícia? Não. Cara, o policial... Os cara fumar um beckzinho. Eu tô doidão. Mano, na frente da... Motoboy? Motoboy. Aí eu falei, mano... Lógico, né? Você adivinhou? mano,
Mano, para de fumar aí na frente da hamburgueria. Vocês vão queimar. Vou ter que mandar vocês embora. Não, parei, patrão, parei. Só que aí tinha um policial lá dentro comendo e falou pra outro policial que não gostava de motoboy. Que não gosta. Aí numa quinta-feira o policial chega lá, baiepona, sangue no olho, ruim, mais do que o capeta, levou 4 motos, velho. Colocou tudo em cima do guincho e mandou embora. Aí um bonitão chegou e falou assim, ele tá bêbado. O policial falou que o policial tava bêbado. Caraca. O policial voltou, mano, e falou, você conhece quantos pau faz a canoa? Ele, não. Pá. Mano, levou todo mundo na base da porrada, mano. Diz a lenda que foi estratégia do Felipe pra mandar o pessoal embora sem custo. Porra, faz sentido. Não, aí deixa eu te falar. Inclusive, ó, pega essa dica aí, você. Aí 4 motoboy no outro dia não queria trabalhar mais. Aí, ó. Pediu pra ir embora. Falou, não quero mais. Aí os outros, aí os que era ruim, os maconheiros não queriam mais voltar. Queria, Dan? Não, os maconheiros saíram. Não, saiu e aí começou. E aí agora a gente tem uma música lá, né? Todo maconheiro dá o anel. Ai, caralho. Esse policial, ele só bate em motoboy? Ou mano, ele faz outros serviços também? Teve. Não, aí tinha um maluco. Passa o contato aí. Tinha um maluco da cozinha. Agora escuta É daqui essa. do Vale, né? É bom. Tinha um maluco da cozinha. Tinha um maluco da cozinha que a gente já ia mandar embora. Aí eu não sei o que aconteceu, que ele repostou o vídeo do policial não batendo, mas gritando com os motoboy. Porque não gravaram os motoboy apanhando, né? O motoboy falou que o policial tava bêbado, toma-lhe pau, velho. Aí o que aconteceu? O cara foi lá e repostou o vídeo do policial gritando. Mano, no outro dia, o policial colou na hamburgueria pra pegar o funcionário da cozinha que eu queria mandar embora. Eu acho que tem uma ligação. Diz a lenda, né? Tá Diz chegando... a lenda que o funcionário... Essa é a versão que do o Felipe. funcionário Tá foi chegando o embora. delivery lá no batalhão. Foi embora. Eu vou te falar uma coisa. O funcionário... Mano, simplesmente o funcionário sumiu, mandou a carta de demissão pelo celular. Caraca, ó. E, mano, e falou... Terminou pelo celular. Mano, que tô isso, tranquilo. Que Velho, eu sei lá. Mas, assim, foi um dia sem venda, de prejuízo. Um outro dia que eu tive que fazer entrevista e foi embora, mano. Ah, mas quanto que você economizou aí? Foi bem. Uma grana, hein? Foi bem, velho. Alô, seu policial. Se eu tenho um Dona Jurema na casa, tá? Ele tá ligado que esse cara já é figurinha da casa, né? Já. Deve receber o delivery lá todo final de semana. Vale a pena o investimento. Estratégia, né? Estratégia. Então, mas voltando ao assunto. Voltando né, pro assunto, eu vou falar, você corta muito. Não vamos falar papos muito, não, senão já aleatórios, o policial aparece aí. Meu Deus, ô seu polícia. Você tá precisando mandar alguém embora? Ô, meu pai. Olha, não atiça não que o homem solta. Tem uns hamburguerias aí que eu vou mandar ele dar uma volta. Hesitar, né? Mas e aí? Então. Começou com essa questão da distribuição, viu que era uma necessidade ali em São Paulo e começou com mais um contrato mais humanizado e dentro dos detalhes que a hamburgueria precisava, né? Isso. E de onde veio a ideia do Burger no Papa? Cara, o Burger no Papa, ele nasceu um pouco depois da pandemia. O que eu comecei a vivenciar muito? Como eu ficava muito na loja, né? Inclusive antes da loja em si, foi justamente pensando nessa necessidade. A gente não tinha praticamente loja física para hamburgueria, né? A gente foi uma das primeiras lojas que teve no Brasil. A gente tinha a The Burger Store, mas era muito mais focada no consumidor final. Sim. E eu até fui lá conhecer a estrutura, tá, achei bacana. Falei, não, mas não é o que eu vou fazer. Aí a galera ligava muito e pedia, pô, tem loja aí para eu ir ver o produto? Eu quero ir ver o produto. Eu falei, pô, tem um negócio aqui. Aí montei um showroom e a intenção era só apresentar o produto ali pra galera e começou a virar um negócio que a galera começou a gostar de ir e tal, e o negócio andou. Nesse processo, eu comecei a ter muito mais proximidade com os donos das hamburguerias, porque o cara ia lá, eu tava lá, sempre tinha alguém da equipe, mas eu sempre gostava de atender e trocar uma ideia até para conhecer mais o mercado. Eu não tinha hamburgueria, embora eu já
tenha vivenciado a área da gastronomia, já trabalhei em restaurante, já atuei em alguns restaurantes de nome de mercado aí, no Mocotó mesmo, trabalhei no Mocotó durante quase um ano. E, tive a experiência de vivenciar uma cozinha de peso. Eu comecei a trocar muita ideia. E nessa troca de ideia, eu fui começando a observar padrões. As dificuldades que essa galera tinha, qual eram os maiores problemas operacionais que aconteciam, a questão de mão de obra, que era uma reclamação já comum de todo mundo. E na pandemia, o negócio intensificou muito. Por quê? Fechou tudo, todo mundo já sabe dessa história, né? Fechou tudo, o bicho pegou, só que o delivery decolou. Muito. Um foguete. E quem era distribuidor decolou junto. Cara, eu saí de um dia de tá com X clientes e crescer 50% de uma semana para outra, assim, absurdo. E chegava muita gente sem conhecimento. O cara que, o cara, sei lá, era contador e aí ele foi demitido da empresa. Esse cara pegou a rescisão, ele gostava de cozinhar. Por que eu preciso fazer para fazer um hambúrguer? Aí chegava lá, a gente trocava uma ideia. E minimamente dentro do conhecimento que eu tinha e das expertises que eu já tinha pego de troca de ideia, eu ajudava o cara. Então, por muitos, a gente sentava, literal assim, sentava na mesa, pegava uma folha de papel, vamos escrever. O que tu gosta de fazer? Eu gosto muito de anime, que não sei o que e tal. Você quer criar alguma coisa nesse caminho? Vamos botar alguma coisa que você tem prazer de fazer para ficar um negócio legal? Vamos. Aí criava um nome lá, dava umas ideias. Vamos fazer um cardápio aqui e começava a escrever algumas possibilidades de cardápio. Agora, vamos olhar mais para dentro do negócio? Quem que vai trabalhar? Vai ser só você? Não, vai ser eu, minha esposa e meu filho. Beleza. Define funções para cada um. Organiza estoque. Você vai começar onde? Dentro de casa? Cara, beleza, vai começar dentro de casa, mas você não precisa ser desorganizado. Então, começa a fazer um planejamento. Planejamento não é você pegar uma apresentação, Cara, pega uma folha de papel e começa a escrever a tua rotina. E aí eu comecei a fazer muito isso. E eu tinha um parceiro, um grande parceiro, mandar um abraço para ele, o Vitor. Inclusive, foi ele que interligou a Bruna aí, que é braço direito nosso aqui. Ele que trouxe a Bruna no dia de caos. Depois eu vou contar esse dia de caos para vocês aí. E ele falava muito pra mim, mano, você precisa gerar algum conteúdo, você precisa fazer muito conteúdo pra Speed, né? Vamos fazer alguma coisa. E eu ficava com esse negócio e eu não queria, cara, eu não queria aparecer, eu queria só atender a galera e cuidar da galera e tal. Aí chegou um dia, ele falou, cara, faz alguma coisa. Você tem uma semana pra me entregar um projeto. Ele começou a mandar em mim. Eu falei, porra, eu que te pago, tu manda em mim, cara? Que porra é essa? Eu falei, perdeu a linha? O poste tá mijando o cachorro. Aí, beleza, né? Levei na esportiva. Aí teve um dia, a loja fechou, fiquei sozinho na loja. Eu falei, o que eu vou fazer? E não tinha chat GPT na época, hein? Não tinha chat GPT ainda não, hein? Como era a vida antes do chat GPT? Eu não sei, cara. Foi igual antes do WhatsApp. Como era o WhatsApp, Eu era da época da enciclopédia, mano. Eu também. Eu vendi enciclopédia, velho. Eu sei, mano. Eu era moleque, eu vendia enciclopédia. É um caos. Eu sei, velho. Eu sei. A minha mãe comprou não sei quantas vezes. Você já enganou muita família carente. Não, mano. eu levava o conhecimento portátil. Que nada, é quase mano. Um tablet físico, pô. Era o físico, mano. 50 negócios daquele. Velho, você era louco, um negócio desse tamanho. Ficava lá na sala. Velho, ninguém Poeira usava aquilo. Poeira pra caramba. Eu usava quando tinha alguma pesquisa de história que eu ia lá. Cara, porque nem no Google, velho, nem era Google. Ruim na biblioteca. Era ruim, mano, era ruim. Cara, era horrível, velho. Nossa, mano. Era outra pegada. Eu passei por aquilo, mano. Você é louco, mano. Minha mãe pagou durante 10 anos a enciclopédia que você vendeu na escola. Porque essa geração é burra, não lê? Essa geração deles são. Porque a geração é preguiçosa. Duas coisas que você tinha pra enganar os moleque pobres na escola. Era enciclopédia e a outra era aquelas fotos de jogador. Foto de jogador. E foto de... Todo fim de ano era um caos. Aí, mano, nessa pegada aí, o que eu comecei a fazer? Eu sentei um dia e comecei a rabiscar lá. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, lembra que tinha dado um boom de live, todo mundo fazendo live, adoidado? Aí esfriou esse negócio, né? Eu falei, quer saber? Não tá mais na moda, mas eu vou fazer live. Eu vou começar a entregar alguma forma de conteúdo, só que, eu comecei a olhar a galera do mercado. Tinha o Rafinha do Falando de Delivery, que já tava voando pra caramba. Parceiraço. Tem até hoje, tá falando. Tem. Hoje, né? É que hoje o Rafinha agora tá numa outra esfera, né, mano? Agora tá com o G4, tá voando baixo ele, né? Inclusive a gente gravou recentemente agora, mandar um abraço pra ele, parceiraço. Rafinha... Foi uma... Assim como você... Se ele quiser vir, né? Bora fazer essa ponte aí. Vamos. Cara, mano, baita no conteúdo. E também foi uma grande inspiração, né, no processo.
Aí eu falei, pô, já tem o Rafinha fazendo um trabalho legal lá. Tinha o Fast Food Show do André também. Aí eu falei, pô, beleza, mas eu quero fazer algo diferente. Porque eu comecei a observar, tinha o Fabrício do Hambúrguer Perfeito, tinha toda a galera do mercado se movimentando. E uma das dores que a gente via é que a galera pequena não tinha espaço de voz. Era sempre a mesma panelinha. Exatamente. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Não, Os caras têm, assim, toda a sua notoriedade, tem toda a visibilidade, porque eles São construíram um trabalho. exemplares. Pô, são inspiração pra uma galera, eu admiro pra caramba o trabalho deles. Só que eu comecei a olhar, eu falei, cara, tem um negócio aqui, tem um negocinho aqui que ninguém tá olhando e que ninguém tá cuidando e que a gente pode abrir uma porta legal. E aí eu comecei, pô, hambúrguer, bate-papo, resenha, pá, e rabisquei, aí falei, pô, burger no papo. Burger no papo. Aí liguei pro maluco do marketing e falei, ó, tive a ideia aqui, a gente vai fazer isso, o nome vai ser esse, a identidade eu quero mais ou menos assim, cria aí pra gente ver o que cola. Beleza, aí ele criou, foi de primeira, mano, bateu, tal, ficou o logo que é hoje, toda a identidade visual, paleta de cores foi de primeira. Fechou legal. Aí eu comecei a fazer lives, então toda segunda-feira eu convidava um cliente da Speed pra gente trocar uma ideia e fazia uma live. E aí eu lá da Speed, o cara da operação dele, e ele mostrava a rotina do dia acontecendo, a gente batia um papo, falava sobre o mercado, processo de compra, preço, como é que era fazer a gestão da equipe, qual eram as dificuldades, e começou a ter muita interação. A galera começou a trocar ideia durante o chat da live lá mesmo, fazia pergunta, como é que você faz para resolver isso? Que não sei o que e tal. Aí começou a tomar força. A gente fez o finalzinho do ano de live. Virou o ano, esse meu parceiro do marketing, ele falou, cara, tô montando um estúdio de podcast, vamos fazer aqui um piloto? Eu falei, vamos. Aí chamei uns 3 caras de mercado, a gente gravou o primeiro episódio e deu certo. E aí, cara, de lá pra cá, o propósito nasceu com o objetivo de dar voz a quem não tinha voz. E literal, mano, tem uma galera que ia assim que o cara chegava muitas vezes... acho que a Bruna chegou até a acompanhar por várias vezes a gente trocando ideia assim e os caras falam, meu, mas eu não sou ninguém, velho, pra estar aqui. Eu sou pequeno, mano. Eu falei, não, mano, você tem conhecimento pra caramba. Todo o processo que você passou, todo o aprendizado que você teve, seja de vida ou de negócio, até no apanhar que você tá passando hoje, você tem alguma coisa pra ensinar, mano. E assim como você, tem uma galera lá do outro lado daquela telinha ali, ó, que vai estar assistindo, que tá passando a mesma coisa que você tá passando agora. Exatamente. E aí, talvez esse cara não vai precisar esperar você chegar lá em cima para você um dia ter a visibilidade de compartilhar se você pode sanar essa dor sua e a dele agora. Aí começou, mano. Toda semana a gente chamava um cara novo. A gente não fazia assim, vou olhar quantos seguidores o cara tem. Não. A gente olhava a galera de mercado que estava mais próxima e começamos a fazer um equilíbrio. Eu comecei a trazer uma galera mais forte para mostrar assim, ó, esse cara é forte, ele tem um nome grande no mercado, ele chegou lá. Mas eu estou trazendo o cara do meio, eu estou trazendo o cara pequeno, eu estou trazendo o cara que vai começar. A gente começou a conectar com as marcas e falar o seguinte, ó, a indústria, que é uma tecla que eu bato muito ainda, a indústria precisa ainda acordar para a comunicação. A indústria precisa estar aqui com vocês fortalecendo, porque aqui é o principal canal de comunicação, a ponte que liga a indústria com o operador. Vocês são a voz dessa galera. A indústria precisa ter um rosto, né? A gente A indústria precisa ter um quer rosto. saber de quem está comprando. Sim. E eu acho que isso E falta muito isso. falta muito. Falta, né? Falta muito. E é uma tendência Eu acho de mercado. que... E é o que o Invasão faz, né? Quando a gente vai, pega o Invasão, a gente leva um coordenador do iFood, a gente leva um representante de um pão, de um sistema operacional, mostrando para eles a acessibilidade de ter o acesso e falar diretamente. Quantas vezes, cara, os próprios donos de restaurante não conseguem ter suporte pelo chat do iFood, e aí quando chega num evento do Invasão, que a gente tem... Sim. São 12 encontros anuais pequenos, até 60 donos de restaurante, de 30 a 60. Quando chega, fala, cara, eu precisava falar muito com alguém do iFood, aí a mina do iFood tá lá, olha, eu tô tendo esse problema, e que se resolve ali. As pessoas querem falar com pessoas. Sim. As pessoas querem ter acesso, as pessoas querem saber quem é a pessoa do outro lado que vai poder resolver o meu problema, ou se existe uma Exatamente. pessoa, na verdade, né? Exatamente. O problema é que se criou uma estrutura muito, muito robusta e a indústria ela começou a olhar só para determinados números e determinadas pessoas do mercado. Exatamente. Só que é legal, essa galera faz um baita de um trabalho, tem um conhecimento, tem uma base muito grande, só que você limita muito o alcance.
você pulveriza em volume de visibilidade, mas o alcance real, que é isso aqui, que é o fora das câmeras, nos bastidores, que é o que a gente estava fazendo ontem. Sim. Aquilo é impacto de verdade, porque você transforma o negócio, você tá junto, você vivenciar a experiência do teu parceiro, você entender ali no dia a dia a dor dele é o que vai transformar o jogo. E é muito o que eu falo também sobre entender o cliente. Quando a gente fala da gente, restaurante, entender o nosso cliente, que ele molda o caminho que a gente Sim. vai trilhar, é a mesma coisa para a indústria. Se A você gente tá quer ter mais esse tratamento. próximo, porque se ele tá mais próximo da gente, ele consegue moldar a direção do negócio dele. Eu quero falar com alguém. Exato. Eu quero conhecer, eu quero saber quem é o cara do outro lado da... E A fica gente mais viu- fácil na criação de produto, Sim, a gente criação viu vários de cases oferta. de produto sendo modificado pela indústria por causa do Exato. mercado. É, isso é verdade. Exatamente. Cara, sabe um cara que eu gosto muito? O Júlio, do Pão de Alho, lá do Rio de Janeiro. Uma vez a gente trocando ideia, mano, e a gente tava no stand da McCain, ele é embaixador da McCain, aí soltou um negocinho de mussarela, ele olhou pros caras e falou, mano, isso aqui é muito ruim. Na lata dos caras, tá ligado? E aí eu olhei, qual é, Júlio? Ele falou, mano, os caras têm que saber. Tem que saber. Tem que Exato, saber, eu tenho que exato. falar, os caras têm que saber. E eu falei, caraca, realmente, Júlio, isso aqui é muito ruim mesmo, mano. Se eu não tô gostando, como que eu vou vender pro meu cliente? Entendeu? Não, e aí o pior, eu sou muito dessa verdade, moço. Se eu fechar um negócio contigo, e se eu falar, a gente vai fazer isso, acabou. Eu acho que eu venho há quase 10 anos aí construindo um trabalho sólido, um nome legal, que eu não preciso falar por mim. E eu recebo muito feedback da galera disso mesmo. Assim, cara, é da hora o trabalho que você faz, é legal, tá gerando impacto, tá mudando e tal. Só que a gente tem que ser verdade em todo lugar, na frente da câmera e por trás dela. Exato. Porque uma coisa é chegar aqui e falar, marca X, legal. Aí dentro da minha operação eu uso outra coisa. Cara, ou eu tô contigo, ou eu não tô contigo e ponto, acabou. Então a gente viu o mercado sendo muito moldado por esse tipo de referência e a galera indo muito no bolo. E aí eu falei, pô, não, peraí, tem que ter uma voz diferente aqui. Então, por exemplo, só o equipamento da marca X que é o bom. Não, cara, não é. Aí vai lá no evento de uma galera conhecida, você tem que comprar lá o Celta. Compra um Celta lá, bota na tua cozinha. Aí o cara chega, ele olha, aí os caras mostram um vídeo, cozinhas de 500 mil reais. Aquela coisa linda, maravilhosa, e tá tudo bem. Parabéns pra esse cara que chegou lá e conquistou essa porra. Mas não é a Tá realidade de todo validade, mundo. mas não é a realidade de todo mundo. Aí Exatamente. o que eu sou muito observador, assim, todo lugar que eu vou, cara, eu às vezes pareço ser meio autista e tá tudo bem falar que eu sou autista porque eu devo ser mesmo, tá, galera? Eu tô fazendo uma avaliação aí. Mas Vai ser cancelado. não cancela não. Meu filho, eu Tá tenho se filho. autoavaliando. Eu tô no meu lugar de fala, eu tenho um filho autista, então eu tô no meu lugar de fala de boa. O que eu fico fazendo? Eu observo padrões, sempre. Todo lugar que eu tô, eu observo o padrão das coisas acontecendo, das pessoas, a rotina. E aí eu comecei a ir nos eventos e eu começava a observar como que ficava o comportamento das pessoas que estavam no evento. Na hora da palestra, mostrava o vídeo, cozinha, aquela coisa. A galera, se encostava, dava choque. Quando o cara saía dali, ele murchava. Porque voltar pra realidade dele. Não, porque a ele realidade chega no dele é stand. diferente, mano. Mano, o cara chega lá, a fritadeira que sobe, que desce, que filtra, que não sei o quê. Aí ele fala, caraca, mano, isso aqui na minha operação. Aí ele chega no stand e fala assim, mano, oi, quanto é essa fritadeira? 80 pau. Acabou. Morreu, cara. Na maioria das vezes a operação dele inteira não custa 80 pau. Não custa, mano. Não tem esse Não custo. tem. E daí, E aí ele quer se medir com a realidade do outro, ele sai de lá desmotivado. eu E já- acredito que já ele não aconteceu pode ter um comigo. produto tão Sim. bom porque ele não tem aquele equipamento. E mal sabe ele que a maioria que tem esse equipamento ou é uma parceria ou muitas vezes para chegar ao ponto de ter que usar equipamento, eles usam Passou por muita coisa. muita É isso aí. coisa, velho. E é isso. E eu acho que quando você faz esse trabalho de trazer o pequeno, a gente fazendo também, trazendo o interior à vista, a gente começa a mostrar que cada um tem o seu processo. Cada um tá no seu tempo. O Cada problema um no seu da galera é tempo. justamente esse. Todo mundo quer pular o processo, quer pular etapas. Exato. E não existe, irmão. Não existe. Ó, a maior verdade que a gente vai aprender na vida é que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Exato. Se você não tiver paciência para respeitar o processo, para entender que você precisa passar por algumas etapas, até as de dificuldade, elas são formadoras, elas forjam. Eu tive um chefe durante 10 anos, parceiraço, eu vivo falando dele porque foi assim, o cara foi o cara que me forjou.
Hoje, 80% de todo o conhecimento que o Alisson tem de gestão comercial, gestão de negócio, de equipe, caramba, eu aprendi com esse cara. Ele era um louquinho da Ambev lá e ele me batia igual um louco, enfiava a porrada, assim. Aquele cara que, meu, dava vontade de pegar a cadeira e bater nele, velho. A gente éramos uma equipe de 11 supervisores e eu era o único cara que apanhava. E aí chegou num dado momento que ele falou, cara, sabe por que eu bato muito em você? Porque você é o cara dessa galera aqui que tem mais potencial. Eu tô te forjando. O diamante, ele é uma pedra de carvão que, numa temperatura absurda, na pressão, ele se transforma em diamante. Então é isso que eu tô fazendo. Você tá criando carcaça. E aí toda vez ele batia nas minhas costas, dava uns porradão. A carcaça tá ficando forte, a carcaça tá ficando forte. E hoje eu consigo olhar para trás e entender que todas as dificuldades, todas as dores, as capotadas, os tropeços, as partes boas, as alegrias, as conquistas, tudo isso fez parte de um processo de construção. Talvez o Alisson não estaria onde está hoje, talvez o Alisson não teria a visão que tem hoje, não teria as ideias que tem hoje, se eu não tivesse vivenciado as coisas que eu vivenciei. Então a galera quer muito hoje pular etapa. Começou o negócio agora, não, já quero meter o produto X, mano, e isso YZ. não tem a ver só com equipamento ou lugar tudo que você queira vender. Quantos? Por exemplo, o cara olha a referência lá, vamos jogar uma referência, o Júnior, vendendo 1000 pedidos por dia. Cara, você tá vendendo 10. Não queira os 1000 pedidos por dia. Não queira. Queira os 20, queira os 30, queira os 40, queira chegar no 100. E aí você vai aumentando. Porque assim, cara, meu, não tem como você romantizar isso. E às vezes, até o lugar de fala. Tem roda que você não deve sentar, você não deve estar, porque não tá no seu tempo ainda. E aí a grama do vizinho sempre fica mais verde. Sim. E daí, só que às vezes não é o seu momento de ter esse gramado. Não é, cara. E você ainda plantou ainda. Você ainda tá fortalecendo o solo para ele crescer. Você ainda não plantou. Como que você quer ter? Não tem como, cara. E a gente entende muito isso, né, cara? A gente, quando olha pro Invasão, Alisson, a gente entende muito essa parte de que cada um tá no seu momento. E a gente precisa respeitar o momento desse cara. Sim. E esse momento desse cara, ele não é menor e nem tão maior do que o outro. É o momento do processo dele, velho. E isso ensina muito pra gente, muito. né, velho? Você falou do Invasão. Eu, durante esses 3 anos de Burger no Papo, já surgiram umas 300 oportunidades de fazer diversos projetos diferentes. E eu não fiz porque, cara, tá tudo bem, não é a minha praia. Já para fazer workshop... eu tenho feito recentemente, agora a gente trocou uma ideia, né, sobre, vira e mexe eu participo de uma palestra, faço uma palestra falando um pouco mais técnico de compra, esse método do compra inteligente, essas coisas, mas porque é uma dor que eu estou identificando, mas eu não quero virar palestrante. O meu foco é distribuir o produto e o meu tesão é o podcast em sentar com a galera e trocar ideia e abrir oportunidade de fala e ver, te conectar com ele, você conectar com outro e a gente começar a criar um ecossistema foda para poder fortalecer o rolê. O Alisson, mas isso é uma parada legal, porque assim, como você falou, eu não quero virar palestrante. Só que a gente enxerga o seu propósito como ajudar o próximo. Sim. E se acontecer, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Esse é o grande jogo que a galera tem que entender. Galera, é o processo. E o processo vai te levar pro caminho que você tem que seguir para concluir o seu objetivo. E não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que o do Felipe. Sim. Cada um tem o seu. O que a galera você tem que viver não isso, enxerga cara. é que todo mundo quer sentar no lugar do outro sem Exato. caminhar o processo que o outro passou. E você aí não é dá. o outro, cara. Você tá no seu momento. O maior erro que o dono de hamburgueria hoje comete. A rede social ela é muito legal, ela ajuda muito, ela traz muita informação, ela dá velocidade e tração no negócio. Mas quando você usa ela de forma despretensiosa, quando você usa ela sem foco, ela se torna uma ferramenta de distração. Ela te tira do teu foco, ela te faz errar na tua operação, ela te faz começar a olhar a grama do outro e se comparar. Cara, o maior erro é comparação. Exatamente. Você não tem que se comparar. E fazer só hambúrguer hoje, mano, acabou. Já era. Não, Esquece. Primeiro, hamburgueria não é mais modinha, não é febre. Veio para ficar, vai dominar o mercado. Eu ouso dizer que chegará o tempo que a maioria das pessoas vai comer, na maioria do tempo, hambúrguer. Você sabe que uma das premissas, eu tava falando com o Fábio, da FM Kit, a gente fui apresentar um evento lá no Campus Goitacazes, né? O Dudu Basto.
me chamou e falou, mano, Mariazinha, vem pra cá que você vai apresentar meu evento. E nisso eu conheci o Fábio da FM Kit. E a gente conversou muito sobre essa questão do hambúrguer. Você sabe que a palavra lanche, ela vem do inglês, né? Lunch. E aí, o que acontece? Com as bases norte-americanas no Brasil, os americanos em Natal, eles vieram para cá e os empresários da época lá queriam trazer alguma coisa típica dos Estados Unidos. Sim. E com isso começou a fazer hambúrguer lá. E na hora do almoço falava muito em fazer o quê? Hora do almoço, é lanche, né? O pessoal falando. Sim. E aí criou-se o nome do hambúrguer ser lanche. E lanche, na cultura brasileira, é algo fora da refeição. E conversando com ele, a gente falou muito sobre isso. Aí ele começou a criar uma frase que ele ouviu minha, que era hambúrguer é refeição. Quando as pessoas entenderem que o hambúrguer é uma refeição completa, Sim. balanceada, porque ela tem o nível de gordura que você precisa, carboidrato que você precisa, Proteína. que precisa. Cara, ela é uma refeição completa e rápida. Até os nutricionistas agora estão dando o braço a torcer. Sim. Exatamente. Você tá vendo uma galera virando o canhão, porque... Sabe por quê, mano? Ó, observador. Todo lugar que você vai, pode botar. 90% das comunicações que tem sobre food hoje tem um hambúrguer no meio. Cara, é incrível. Ó, eu fiz Qualquer lugar, você vai no aeroporto, você passa numa estação de ônibus, você passa pelo metrô, 90% das comunicações que eu vejo, assim, que eu pego e presto atenção, que tem uma comunicação de food e tem alguma coisa envolvida com hambúrguer. É muito louco. O Jonathan, ele é açougueiro. Raiz mesmo. E eu sou assador. Então, às vezes, quando eu preciso, eu faço alguns eventos de churrasco. E aí envolve 200, 300, 400, 500, 600 pessoas. Pode me convidar. Com certeza. E, mano, é engraçado que sexta-feira agora, né, Jonathan? Eu fiz um evento para 200 pessoas. Então, a gente assando a carne, tudo bonito lá. No final, cara, a galera já tinha comido arroz, vinagrete, farofa, carne pra caramba. No final, a gente colocou hambúrguer pra finalizar, cara. Acabou. Mano, você tem que colocar no final, porque se for no começo, todo mundo vai querer. Mano, por mais que a pessoa deixe cheia, o hambúrguer rouba a cena. Rouba a cena. E aí, assim, o que a gente tem começado a olhar com mais cuidado lá? A gente vem vivendo um mercado que tem muita informação, tem muita gente criando conteúdo, tem muito evento acontecendo. Isso tudo é muito válido, isso tudo traz muita força para o negócio. Mas o operador, o dono da hamburgueria, o cara que está lá na ponta, o empreendedor, esse cara ele precisa colocar na cabeça dele que não dá mais para ficar no amadorismo. Não. Nos próximos 5 anos, a gente vai ver uma reviravolta no mercado de hambúrguer que quem for amador vai morrer. Quem não se profissionalizar... E aí morrer assim, eu te falo que a gente está tendo um monte de mudança tributária, as coisas vão apertar cada vez mais, o custo operacional vai subir, se virar algumas questões trabalhistas aí, a dificuldade de ter equipe vai aumentar. Então, agora é a hora do cara... Já passou, na verdade, né? Mas agora é a hora de quem ainda não deu start, de quem não instalou, que não pega, não consome um conteúdo desse aqui, que não vai no Invasão, que não pega, não vai fazer uma faculdade sobre alguma área de gestão, ou minimamente não vai fazer um curso, não entende, não busca o conteúdo, acha que é só ir lá e fazer hambúrguer, cara, esse cara tá fadado a morrer. Parece óbvio, mas eu te garanto, irmão, eu recebo uma porrada de mensagem, ou eu troco ideia com uma galera que eu vejo na rua, e a galera ainda tem esse pensamento. Eu acho que um dos temas bem bacana agora, o Ademar lá de Carpina, o tema do evento dele foi justamente isso. Hambúrguer bom não salva a operação. Não salva. E eu acho que quem foi que falou isso uma vez? Eu acho que foi a Aline, cara, da Johnson. Foi. Ela falou que hambúrguer bom não vende. Você lembra disso? Sim. Cara, e é uma realidade, a gente não tá falando sobre hambúrguer. Não é o jogo. Não é o jogo. E é por isso que quando a gente traz o Invasão, a gente acabou abrangindo o Vale a todas as culinárias, porque a gente tá falando de restaurante em si. Sim. Ter uma boa comida já não é o diferencial. Hoje você abre um iFood da vida,
tem centenas de boas comidas lá, por que ele vai comprar a sua? Você entende? Por que o seu cliente E compra é de fácil você? fazer. A gente sai daqui agora, vai em qualquer mercado aqui e a gente monta agora uma operação. Irmão, eu montei uma operação de almoço que eu vi os vídeos no YouTube. O pessoal da minha cozinha não sabia nem fazer arroz. Isso é normal, ainda não sabe até hoje. Não sabe. Acabei de comer lá. E tá vendendo ali, Tô zoando, 80 pedidos dia, pô. Não, mas é verdade. Então, o problema é o seguinte, ó, a gente tem uma galera que nunca empreendeu, trabalhou de CLT uma vida inteira, e aí o cara ganhava lá seus 2,5 conto, 3 conto e tal, e o cara começa a ter um negócio e faz 80 pedidos por dia. Você é maluco, Porra, o cara tá lindo. Pra ele, mudou a realidade de vida dele. Só que o que ele não enxerga, a galera tem muito a visão muito micro, não olha com uma visão mais macro, como que vai ser o impacto disso na minha vida? Aonde eu quero estar daqui a 10, 20 anos, 30 anos? Como é que vai ser o meu futuro? Tem cara que a gente conhece aí de mercado, mano, que tá uma vida inteira atrás da chapa operando. E aí tá tudo bem o cara até operar. Mas até onde isso vai levar ele? Até onde ele aguenta. Até onde ele aguenta. Com isso, para que depois tenha uma porque estabilidade. Assim, mas eu vou falar uma coisa, Alice. A gente tá até conversando. Um cara que no Nordeste faz muita diferença. Uma vez ele falando um bate-papo, a gente sentando assim, sabe? Foi o Berg. Uma vez um Berg falou assim, cara, o hamburguero, ele não dá valor pro que ele faz. O cara chega assim e fala assim, mano, minha operação tá fraca, tô faturando 30, 40 mil por mês. Meu irmão, você faz ideia de quanto fatura uma farmácia de bairro? Você faz ideia de quanto fatura uma casa de construção? Quanto que fatura uma loja de roupa? Sim. Mano, você pega uma loja de roupa, o cara fala, nossa, a loja de roupa. Mano, às vezes não fatura 12, 15 mil. E aí você fala assim, pô, o hamburguero tá lá faturando 80, 50, 70 mil. E, cara, o cara tá menosprezando o que ele fatura. E tem um cara que é advogado, que é engenheiro, que ele olha assim e fala, mano, o cara não tem estudo, o cara não tem formação, tá faturando 70 pau e a gente tá recebendo 3, 4 mil reais aqui. Sofrendo. Aí o cara faz o quê? Não, vamos lá. E aí a gente, como hamburguero, a gente não se prepara, a gente não estuda o mercado, a gente não analisa o que o mercado está entregando, a gente não faz a melhora do produto. Sim. E aí os caras olham assim e falam, não, esses caras trouxa aí que não tem estudo, a gente vai lá e vamos tomar o que eles têm. Por isso que às vezes o cara fala, mano, o cara veio aqui, filhinho de papai, abriu uma hamburgueria. Não, cara, não foi o filhinho de papai. É porque ele conseguiu enxergar o que você não estava enxergando e só estava reclamando. Sim. A gente não quer profissionalizar. Às vezes ele nem menospreza. Às vezes ele só não consegue enxergar que o negócio dele tem que dar lucro, independente do faturamento. Mano. Mas por quê? Porque tá olhando o grama do outro, cara. Mano. O cara tá entorpecido com a vida do outro. Exatamente. Ele quer ser o outro. Aí ele acredita, não. E aí, ao invés de usar o outro justificativa. como uma inspiração, uma mola de impulso, não, ele usa o cara como ali um entorpecente que fica, cara. Tem gente que parece zumbi, mano. Só fica olhando a vida do outro. E ele se julga. Mano, ontem a gente tava lá no futebol, né? Pra quem não sabe, a gente tem um futebol dos hamburgueros lá em São Paulo, que é da hora pra caramba. Sim, da hora. E eu tava falando com o Peu. E aí o Peu falou, mano, ele ouvindo a minha história de que eu comecei com a frigideira, ele falou, velho, eu olho sua história e, tipo assim, eu fico olhando a minha, eu comecei grande, eu tinha carro, meu pai era do restaurante. Eu falei, não, mano, você começou dentro da sua necessidade. Você também não pode se diminuir porque o cara começou com pouco menos de dinheiro. Velho, cada um tem sua realidade, a gente não pode se comparar. E às vezes você aí do outro lado, cara, tá olhando e falando, velho, eu não tenho um storytelling, eu não tenho uma história que nem o outro cara, eu já comecei com o dinheiro do banco, dinheiro da empresa. Cara, mas é a sua realidade, a sua história, valoriza ela, velho. Sim. Não olha pro cara que tá lá em cima, nem pro cara que tá lá embaixo. Você vai ter que viver a sua história conforme o seu tamanho. Sim. O cara vai nascer, às vezes, um camundongo. Tem um outro que nasce uma girafa, irmão. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu tamanho, cada um tem o seu papel no mercado. Exatamente. E aí, no final, o cara nasce um elefante, mas o que incomoda ele é uma mosca. É foda. E tem muito disso, né? Você entendeu? Disso. Porque, assim, da mesma forma como a internet ela ajuda a gente, ela traz tração, ela dá velocidade, ela também atrapalha muito. Se você foca nas pessoas erradas, ou se aquele... eu acho que a galera tá muito assim, ó, boca aberta e tá deixando engolir tudo que vem pela frente. Exatamente. Ninguém rumina
Vamos falar um termo nordestino aqui, né? Ninguém pega a informação e vai ruminar ela. Você Ninguém sabe o que é para. ruminar? Eu não sou Sabe não? A cabra, o bode, quando ela tá comendo, ela come, aí come um monte, aí depois ela regurgita pra boca e fica mastigando. Assim, ó. Deixa eu botar... Ah, que nem vaca. É, que nem vaca faz, é a maioria dos animais. É o mesmo processo. Isso aí não é ruminar, não. Isso aí é outra coisa, tá? Isso aí é outra coisa. Não. Dá um close nele aqui. Olhando para aquela câmera. Replay. Ruminando com Vamos Felipe. colocar uma música. Ruminando de fundo. com Felipe. A gente ainda não tem essa parada de música, né? Faz um fundo. There's sun, there's sun. Ó, tá. É os D, a vida! E aí, cara, nesse jogo louco, se o cara não acordar, ele vai morrer. Fato. A indústria, ela tá vindo com força, mas ela quer chegar na ponta. Ela vai selecionar os caras que estão mais bem preparados. Ela vai selecionar os caras que têm uma operação mais redonda. E aí, quando a gente olha para o dono de hamburgueria mesmo, ou restaurante, seja lá o que for, é um desafio gigante. Vamos se colocar no lugar desse cara. Ele, do nada, dia 1, resolveu empreender. Eu tenho que ser administrativo, financeiro, marketing, contador, chefe de cozinha, RH, compras, logística. Cara, é muita coisa. Eu vi um material da... Foi uma convenção que teve nos Estados Unidos e o Jeff Bezos ele estava falando sobre os talentos do futuro. Com toda essa movimentação de inteligência artificial, uma das principais aptidões que vão ter para o futuro não são mais pessoas executando tarefas, são pessoas que pensam. Porque a inteligência artificial ela vai fazer praticamente tudo. Mas saber o que pedir vai ser o diferencial do negócio. A pergunta, o prompt. O prompt vai ser o diferencial. Durante muito tempo a gente ouviu muita gente falando, saiba fazer as perguntas certas. E aí, esse não é nem o ponto do negócio. Ele estava falando sobre um case de um cara que cresceu, tinha um dom artístico e que o cara investiu a vida inteira para esse dom, mas nunca tinha talento. E o cara largou tudo e foi trabalhar no mercado convencional. E esse cara se viu infeliz porque não tinha remuneração equivalente, não tinha prazer no que fazia. E ele voltou e se redescobriu dentro da área dele. E aí, a analogia que ele tirou disso é o seguinte. O problema de todo mundo querer empreender é que se todo mundo empreender, não vai ter ninguém para fazer outras coisas. Uma coisa óbvia, simples. E nisso, você pega um monte de gente sem habilitação e sem habilidade para fazer algo que, cara, requer um conhecimento absurdo. Gerir um negócio não é fácil, não é uma brincadeira que você abre a portinha ali e acabou, irmão. É sério, velho. A gente teve inclusive tá para sair com uma especialista em neurociência, falando sobre o comportamento alimentar, falando sobre... Cara, a gente não entende, mas o nosso rolê é saúde. A gente lida diretamente com a saúde das pessoas. Olha o impacto de você servir algo que foi acondicionado de forma errada. Você pode matar uma pessoa, velho. O maior nocivo do mercado é o nosso trabalho. Se a gente comete um erro, se a gente tem uma falha... E a galera vive errando por quê? Porque não tem habilitação, não tem conhecimento, não busca entender, acha que é só fazer e acabou. É o pior, né? O não buscar é o pior. Porque a informação está aí para todo mundo. A gente tem, conteúdo a dar com pau, irmão. Tem. De rodo, e de não rodo, só conteúdo, de graça. Modelar. Modelar à vontade. Cara, você pega no Burguinho no Papo, velho, beleza, vamos lá, vamos olhar para as grandes referências. É inacessível algumas grandes referências. Vamos falar a verdade, você acha que eu vou lá na rola e os caras vão dar moral pro cara que tá começando agora e vai ser mentor? Porque não vai ter esse tempo. Não vai ter tempo. Não vai. Não é porque os caras não querem ajudar. Não, é porque o rolê deles também já tá em outro nível. Tá em outro nível e não tem esse tempo. Sim. Aí você pega lá os caras no Burguinho no Papo, que tá começando agora, que, cara, tá a quantos degraus do seu começo? Velho, pega lá quantos episódios o Burguinho no Papo tem. Começa a ver a história dos caras. Se você não pegar 10 episódios e não tirar 10 conteúdos, insights para sua hamburgueria, pro seu negócio, meu irmão, não é questão de não ter oportunidade, é questão de não querer fazer acontecer. É isso. Você sabe como eu conheci o Burguinho no Papo? Como? O Júnior. Júnior? O Júnior Pedro.
Foi? Foi uma vez ele falando assim, eu preciso saber o que tem no mercado. E aí ele assistindo o Burger Papo. Mentira. Mano, eu lembro até hoje, Da hora. uma live dele. Da hora. Mano, uma live não, um podcast. conteúdo. Um conteúdo dele colocando na internet, tipo no story. Ele assistindo o Burger no Papo. A gente tá pra marcar pra ele lá, né? Ele tá pra ir lá bater um papo com a E gente. aí também. eu vendo ele de madrugada, eu falei, caraca, mano. Porque aí eu só via antigamente, cara. Claro, a gente tem que enaltecer e agradecer. A gente até teve com ele, o Fabrício. Mas quando eu falei, velho, tem uma outra vertente aqui. Tem uma outra vertente mais próxima da gente. Ó, eu brinco, e é de brincadeira, mas com muito orgulho eu falo isso. Porque assim, você tem filho? Tem. Então, Tem. a gente quer pai. A gente cria. A gente cria, né? A gente quer pai, a gente sempre fica orgulhoso quando o filho ele começa a aprender, a ver, a observar algumas coisas e dar fruto, né? A aprender, a absorver alguns legados que a gente vai deixando e tal. Isso é verdade. Esses dias meu filho chegou lá e falou que tinha 2 namoradas. Eita, porra. Eu falei, Aí, cara, eu observei no começo, logo no comecinho do Burger no Papo, essa questão de que muita gente não tinha acesso a essa galera. Tanto que tem um grupo lá da Zona Norte, não sei se você tá no grupo da Hamburguerias da Zona Norte, acho que você tá, né? Também. Não tô. Não tá? Esse grupo ele nasceu justamente para fazer um rolê da galera das hamburguerias. Começou eu, o Juriato e o JB Burger, que é o Jonathan, que fazia defumação lá e tal. Aí a gente falou, cara, vamos se juntar, vamos começar a trazer uma galera de hamburgueria e vamos organizar uma feira igual tem lá na Zona Sul, direto. Porque, por mais que seja perto, a gente não tinha acesso às informações e os caras também eram meio fechados. Era a panelinha deles lá e tá tudo certo. Era o rolê deles. E panela só é ruim pra quem tá fora, velho. E é o rolê dos caras, tá tranquilo. Só que a gente falou, pô, beleza, mas imagina, toda vez a gente tem que sair daqui, vai lá na ponte que partiu, pra voltar, cara. E se a gente começasse a fazer um rolê aqui, na região, pra fortalecer, pra mostrar pra galera daqui que tem coisa boa aqui. Então a ideia começou disso aí. Acabou que não foi pra frente, mas virou um baita de um grupo que de lá surgiu uma porrada de coisa. E aí, cara, eu brinco muito e falo que o Burger no Papo, ele mexeu as placas tectônicas do hambúrguer. Por quê? A gente não via espaço de voz pra galera pequena. Hoje a gente tem. A gente não tinha acesso a tantas informações o quanto se tem hoje voltada para o cara que é pequeno. Mas vamos fazer só um adendo aí. A gente tende a classificar esses caras como pequeno, mas os caras fazem 700 pedidos. Não é pequeno. É porque assim, o que é o pequeno? Eu ia falar isso no final. É o cara que não tinha espaço para falar, que não é visto. Tem cara que hoje opera que é maior do que a Role. Eu acredito. Que às vezes o cara, proporcionalmente, se for falar, tem cara que tá em cidade, mano, que ele faz um resultado, ele pode fazer 1/10 do faturamento que uma Role faz, mas eu te garanto que ele ganha mais grana do que os caras lá. Ele tem uma renda, porque não é só sobre faturar. A galera tem a mania de bater no peito. Eu faturo 300 mil, 400 mil. Beleza, você fatura 300 mil. Mas quanto você tá ganhando no final das contas? Você ganha. Qual é a última linha do DRE lá? Você sabe o que é DRE? Você faz DRE, irmão? Tem que fazer, velho. Qual é a sua margem de contribuição? Qual é a margem de contribuição do teu produto? O que, no final das contas, esse negócio tá deixando para você e o que você tá fazendo com isso. Porque não é só também ganhar. Tá chegando lá, o negócio tá dando lucro, beleza. Agora o que você vai fazer com isso? Esse cliente, ele é seu ou é da plataforma? E aí você tem que entender também isso, né? Tem um game muito forte. Tem muito forte. E falando em game forte, cortando rapidinho, vamos falar sobre Blend, né? Blend. O cliente é seu ou é da plataforma? E aí? Por isso que a gente vem com a solução do mercado que é a Brand hoje. A Brand, cardápio digital humanizado com robotização humanizada. Onde você não precisa ficar perdendo tempo com a atendente que vai perder, às vezes, a conversa de 100, 200, 300 conversas. Não tem como você atender 3 pessoas ao mesmo tempo. Não tem como você falar com... Eu não consigo falar com a minha esposa e com o meu filho ao mesmo tempo. Tem que mandar o meu filho calar a boca. Cala a boca, sua mãe tá falando. Imagina o cliente. Imagina o cliente. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. A Brand hoje vem com a inovação de mercado. Além de disparos, criação de CRM, cardápio. Cara, o cardápio... Mano... É bonito, hein? É bonito o cardápio. Eu já vi, cardápio. é legal. E eles colocaram a nova funcionalidade que agora é recebido, em preparação, pronto e entregue.
Cara, Tem uma validação até de entrega agora. de entrega agora. Aí é da hora. E aí, hoje ela tem a maior integração, Pink Go, principais plataformas como iFood, 99, Quitas e outras mais, tá integrando, além de entregar com outros sistemas PDV. A Brand tem sido solução para o seu negócio. Você que começa pequeno, começa em casa, e você que é grande também. Um gestor direto para delivery. Rapaz, você tá interessado, você tá só ouvindo, tá falando nada hoje? Não, eu tô. Eita! Tem hora que Ele já tá querendo contratar já de novo. Querendo contratar de novo. tem hora que a gente fica na cadeira de apresentador. O Felipe é muito bom apresentando, cara. Que Olha. é isso? Para com isso. Ó, tira a mão da perna dele. por favor. Não, Me seduziu. Tava aqui. tão legal agora. Mas a Brand vem com isso, justamente para facilitar o seu negócio. Se você quer vender mais, vem com quem vende mais, Brand. E a gente bom. fala sobre isso, cara. Nesse jogo todo, você tá faturando, mas você só tem um canal de faturamento? Pô, uma outra coisa, ó, importante. Outra virada de chave do mercado do food, outro óbvio a ser dito. Tem muita gente tratando a operação de delivery como se fosse uma renda extra. Não é. O maior erro da tua operação Entende é que é um esse. outro negócio. É um outro negócio e aí tem que ser tratado como um outro negócio, de preferência, se conseguir, até um CNPJ à parte. Para você ter todo um centro de custo, um faturamento, controle, as despesas, tudo mapeado. Se der. Mas se for dentro da sua operação, destrincha as duas coisas. Mede o que é o teu salão e mede o que é o teu delivery. E você vai ver o impacto financeiro. E como é que faz isso? Alisson, pô, eu tenho todo mundo roda numa operação só. Beleza, então você vai pegar lá o seu time, lá, por exemplo, custo operacional de equipe. Pega a equipe inteira e você fraciona para os dois negócios. O que for despesas do delivery, você separa para que o delivery pague. E o que for despesa do salão ou do restante da operação, você separa. Quando você começa a fazer essa gestão na ponta, é chato de fazer, mas é necessário. Cara, você começa a enxergar que você tem um gigante adormecido dentro do teu negócio. Hoje, 80% do Mariazinha é delivery, cara. Da Spring também. E, mano, e é o que mantém, cara. É o que faz o jogo virar. E os 20% é pra pagar Mas, custo ó, fixo. isso é um perigo. O que mantém. Essa frase eu ouço muito, mas não sei se é o seu caso. A galera aplica muito o delivery salva o salão. O delivery sustenta o salão. Tá errado. Se o teu salão não se paga, não roda, irmão, encerra sem ego. Encerra Mantém só o e delivery. vai pro delivery. De repente, amplia o delivery. Pô, tem um salão gigante. O salão não Reduz o vira. custo. Cara, tira tudo, monta 2, 3 mais operações de delivery e Quem maceta. tá fazendo isso é o Will Foguete, lá em Curitiba. Porra, o Will, cara. O Will já vem fazendo isso, ó. Um tempão, mano. Mano, E o moleque voa. Ele quebrou a parte do salão pra transformar a hamburgueria em delivery. E eu falei, mano, você é muito louco. Ele falou, só tenho 22 anos, pai. É hora de errar agora. E é isso mesmo. É isso mesmo. A hora de errar é agora. A hora de errar. E, mano, a hora de errar não tem a ver com idade. Não. Tem a ver com capacidade de quanto você tá respirando. Não tá morrendo, filho, vai lá e faz. E se tiver morrendo, pega empréstimo. Até porque, vamos ser bem sinceros, empreender é risco. É risco. Sempre. É calculado, a gente calcula É e tal. estabilidade, entende, irmão. Vai tal. virar CLT. Mas empreender é vai. risco. Mano, você sabe que empreender é dar o all-in todo tempo, né? Exato, porque se você não... Você empreende. Se você continua do jeito que tá, você tá correndo risco. Se você muda, você tá correndo risco. Se você direciona o seu negócio para um outro caminho, você tá correndo risco. Cada um tem seu risco diferente e aí você tem que escolher o risco que você quer correr Sim. e socar o pau. Em empreender, Alisson, existem 3 frases em empreender. A primeira é empreender dói, que é justamente dentro da base de crescimento. Crescer dói. E dói muito. Mas não crescer dói ainda mais. E manter o nível de crescimento sem crescer, ficar do jeito que é, mano, é disfarce de dor. Esse é o pior. É isso aí. E eu vou falar uma coisa, Alisson. Cara, dentro de todos esses cenários que a gente conversou, sobre a posicionamento do como nasceu o Burg no Papo, a distribuidora, cara, o que se esperar para o futuro? Velho, ano passado eu passei um bom tempo
analisando o que o mercado vem acontecendo, né? E eu tenho, até a Bruna vai me bater depois, eu tenho o péssimo hábito de sair falando muito, mas eu falo porque tem coisas que eu entendo que eu não vou conseguir fazer, então eu jogo a semente e deixo ver se alguém pega e bota para rodar. Mas eu observo muito os movimentos de mercado. E a gente viu diversas febres acontecendo. O food porn, as dancinhas do Instagram, do TikTok, criação de conteúdo, o meme dentro do negócio, trazendo um pouco mais de humor, criando um ambiente mais saudável, atraindo o cliente de outras formas. Aí veio workshops, palestras, eventos, uma porrada de coisa, e tudo isso ele chega, ele capilariza. E tem coisa que já está saturando, né? E começa a saturar. E aí vem uma nova onda. O que vem para o futuro? Não só para o Burger no Papo, mas para o mercado como um todo. O ecossistema. Quem construir agora ecossistema vai estar um passo à frente de todo mundo. E não é assim, uma informação isolada. Tá? Eu observo muito isso, eu enxergo e já... Desde o ano passado eu venho movimentando o Burger no Papo para isso, para a gente se tornar um ecossistema, desde mudar a própria nomenclatura mesmo da empresa. Hoje nós somos Estúdios BNP Audiovisual de Produção. Então a gente não é mais só um podcast. O Burger no Papo hoje ele é um espaço que está na capital, que tem uma frente de comunicação direta com o food, mas tem um espaço, um ambiente que por enquanto está em reforma, mas o objetivo é a gente ter um lugar para reunir a galera, concentrar, mas para rodar outros projetos. Por exemplo, a gente quer montar uma cozinha lá para começar a fazer conteúdo. E aí, digamos, o cara que é pequeno, que às vezes não tem uma cozinha muito legal, está começando o negócio, mas ele entende a importância da imagem do produto dele. Ele quer fazer uma sessão de fotos. Esse cara vai poder ir lá e fazer uma sessão de fotos na cozinha, com estrutura profissional, tem um ambiente legal para fazer. Putz, não, eu dou aula de gestão e eu quero fazer um podcast. Esse cara vai poder ir lá e fazer comigo esse podcast. A gente tem uma estrutura, a gente cria. E aí a gente está caminhando para esse caminho, para esse passo, porque a integração de várias frentes é o que vai ser o diferencial para o mercado agora. E aí tem um parceiro que é um parceiro nosso, inclusive um dos patrocinadores lá, um dos donos, cara. O cara viajou para a China e ficou 2 meses lá. China, Japão, analisando o mercado, analisando essa vinda da Kita, né, para cá, bem forte. E, por muita coincidência, a gente, numa reunião, falando sobre um evento que a gente vai fazer junto, eu falei da questão do ecossistema e ele validou isso. Ele falou, cara, eu fui para lá estudar isso e o diferencial dos caras lá, assim, absurdo, de 1 milhão de pedidos por dia, é justamente ter um ecossistema muito forte. A gente tem muito a aprender lá, porque eles já entenderam que o jogo é o ecossistema. Então ele integra o operador, o entregador, o cliente, ele cria um clube completo em volta disso, que o cara, para onde ele olha, ele está dentro do negócio. E a gente vê muito sobre isso aqui, que essas plataformas que estão chegando, ela também fez que a principal plataforma do país ela se movimentasse. Sim, cara, eu não sei se pode chamar de joint venture a união da Uber com o iFood. Eu ainda não sei qual é a estratégia, como é que se pode chamar, aonde eles conseguiram conectar na mesma base. Você pode pedir hoje no iFood um Uber, como dentro do Uber você pode pedir um iFood, você sabe disso, né? E, cara, eles estão se conectando porque eles estão entendendo que ele já tem um dos maiores centro logístico de entrega, mas eles entenderam que precisava de mais base de logística como a Uber. E, velho, essa vinda das outras plataformas fez mostrar o poder que o iFood tem. Sim. E dentro disso, o que é que a gente percebe? Vamos falar um pouco de iFood, né? Que é um dos nossos patrocinadores. Cara, o iFood ele tem criado um ecossistema muito grande durante muito tempo, que é a formação de motoboys na área tecnológica. Você acredita nisso, velho? Quantos motoboys cursaram ensino médio? Você sabia que se você tiver um funcionário e ele não tem ensino médio, você consegue escrever através do iFood o projeto de ensino para que esse cara tenha capacitação
para poder terminar o ensino médio e fazer um curso técnico ou uma faculdade, cara. Foda, né? E, mano, olha que interessante. Esses dias a gente tá. Acho que foi em Jacareí que a gente tava. Foi. Que uma menina chegou e falou: cara, eu não vendo nada no iFood. E uma das perguntas que eu fiz pra ela: você não vende no iFood? Você já viu o iFood Decola? Cara, o iFood Decola é uma plataforma dentro do próprio site do iFood que ensina sobre CMV, CRM, ensina sobre LTV, ensina sobre DRE, ensina sobre gestão de compra. Gestão de compra. Cara, meu, Tá na gestão mão, financeira pessoal. Tá na O iFood tem feito isso. A gente pode falar de um cara que é case, mano, João Barcelos. Porra. Velho, Referência. quanto o João Barcelos entregou de graça no YouTube. Uhum. E, mano, a gente tá falando de coisas de graça. Velho, o iFood tem investido em empréstimo. É um ecossistema. É um ecossistema que É o É o criou. que a gente tava falando. Entendeu? Os caras já jogam entendendo Já joga. que isso é uma tendência de mercado, a gente pode levar o iFood como referência. Ele te entrega o motoboy, ele entrega o restaurante, agora ele já tá já chegando nas farmácias, tá chegando no... Sabe qual é o jogo do negócio aí? No coisa. É atenção. Exato. Atenção. O segredo do mercado é a atenção. atenção. Você quer crescer? Retém a atenção do seu cliente. Vou te dar um exemplo prático que a gente... É o que a gente também tá criando aqui, o Alisson. A ideia do Invasão é poder ajudar o restaurante ponto a ponto. Então a gente vem com o podcast, vem com as conexões, que é os E eventos agora o que Invasão faz. Clube. O Invasão Invasão Clube, Clube. que é o nosso projeto novo que a gente está trazendo. O evento principal. Então, a ideia, eu acredito muito no que você está falando, e é uma coisa que a gente discutiu lá, antes do primeiro evento, lá atrás, no ano passado. Eu falei, Felipe, o Invasão aí não pode ficar no evento principal. Não. Porque o evento principal ele vai trazer um conhecimento, mas tem isso que você falou. Mas é só mais aquela um evento. ressaca moral. Sim. É. Que eu Ainda que recebi seja- É isso aí. Mano, e aí, tipo assim, uma coisa, ninguém vai te conectar com você no palco. Exato. As Ele vai te pessoas trazer o compram de conhecimento. pessoas e as pessoas se conectam com pessoas. Mano, eu acho que a melhor coisa é quando a gente chega na operação de um dono de hamburgueria. E o cara fala, mano, você veio aqui na minha hamburgueria. É E da às hora. vezes, velho, É isso da é hora. louco. E aí o cara, você fala, mano, Eu vim na sua- preciso fazer mais isso, inclusive. Aí você fala assim, pô, mano, eu tô na sua operação. Aí você chega na operação do cara, meu, eu vou pegar lá o The Burger House lá, o cara batendo 250 pedidos, aí o cara, pô, você viu na minha humilde operação. Eu falei, 250 pedidos. Humilde. Humilde Para, operação. Toma ali um hambúrguer. Mano, a operação do cara, eu fui lá ver, a operação do cara, 3 metros por 5. O bagulho é Mano, louco. 250 pedidos por 3 metros. Eficiência, pai. Cara, o cara tem Eficiência muito mais pra pessoal. ensinar a gente, velho. Ó, um hábito que eu tenho que eu aprendi com esse gestor que eu trabalhei. Ele falava muito pra gente ser médico. Ele falou, ó, tu sabia que quando você vai no médico, você senta lá e aí o médico faz, primeira coisa que ele faz o quê? O que você tá sentindo? Quando a gente não sabe resolver problemas, ou quando a gente tem dificuldade de resolver problemas, a gente tem que agir como médico. A gente tem que começar a fazer perguntas. O que você está sentindo? Há quanto tempo? Por que você está sentindo? Você comeu alguma coisa? Você fez alguma coisa? Caiu? E aí, com todas essas informações, ele, numa base de conhecimento rasa que ele tem, porque não é o médico que diagnostica, é você que dá o diagnóstico. Ele só sabe ler as informações e processa diante de um parâmetro. Ele é um bom leitor. Ele tem ali uma amostragem de situações possíveis que ele estudou e ele vai pegar os indicadores que você deu e vai chegar, ele vai cruzar a informação. Não, é isso aqui que você tem. Ponto. Se a gente pega e aplica essa mesma lógica para dentro do negócio, você, em semanas, transforma o seu negócio. Por exemplo, chego na minha cozinha, tá lá. Para e olha. Eu vejo muito o Júnior fazendo isso. Eu gosto de fazer isso também. Tem uns vídeos dele E que é ele mó faz resenha. muito. Pô, parece que ele... Assim. Só ficou olhando. E ele fica só olhando. E é isso que você, como dono de hamburgueria, tem que fazer. Tem que pegar, analisar. Mas é todo dia, irmão. Todo dia. Toda semana que seja. Pega um dia da Sempre semana tem um pra gargalo, analisar irmão. a tua operação. Sempre tem uma... Cara, coisas idiotas. Mudar. Eu fui lá no... Caramba, como é o nome dele? Em Limeira, o Will da Passion. Sei. Teve um evento lá, aí o pessoal me convidou para fazer uma palestra lá, falar sobre o processo de compra e tal, aquela coisa e tal. O evento foi da hora, uma galera reduzida, tinha uns 25 pessoas mais ou menos. Foi bem da hora. Aí no final a gente desceu, foi pra operação dele olhando e tal. Aí eu sou louco, né? Eu fico assim, aí eu incomodado. Eu olhava pra cozinha e a gente conversando aqui, eu assim. Aí eu, caraca, mano,
tem um negócio ali me incomodando. Eu falei, mano, vem cá. Tu não tá vendo, não? Aí tinha 2 mesas assim, o delivery dele saía aqui no canto, o pedido saía aqui de frente, e 2 mesas atravessadas assim. Eu falei, cara, muda essa mesa de posição. Ele, não, mas que o fulano da empresa tal veio aqui e falou que ficava melhor. Eu falei, cara, pergunta pra tua galera. Ô, gente, tá melhor assim? Aí toda hora você olhava a galera se esbarrando. Aí eu falei, vamos lá, mano, vamos mudar. Aí mudamos a mesa de direção, acabou. O pedido saiu mais rápido, a galera parou de se esbarrar, o risco de acidente diminuiu. Tem coisas simples. O problema é que a gente muitas vezes fica anestesiado com a vida do outro, com o Instagram, com a hamburgueria do cara que tá fazendo sucesso. Olhando a operação e esquece de olhar o outro, nosso. Exatamente. E o medo de tirar coisas do lugar. O medo de desapegar. É todo mundo acumulador. Né? É todo mundo acumulador. Nossa, eu vou falar pra você. E na hamburgueria não tem, só que eu jogo tudo lá pra dentro de casa. A mulher quer mandar. Então, matar é pior, eu, mano. porque... É melhor. Mas vou falar a verdade pra Ó, você. você que tem equipamento parado. Venda. Ou vende pra fazer grana, ou abençoa a vida de alguém. Velho. Sempre tem alguém começando que precisa de um equipamento. Se você alguma não coisa. usa, vende. A gente tem as coisas lá porque a gente precisa de substituto pra... Então, Sim. são substitutos. Não, mas aí faz sentido. Mas, cara, eu não gosto de ficar com o equipamento parado, velho. Eu dou. Mano, eu nem vendo. Eu dou, velho. Eu dou. Toma aqui, mano. Vai embora. Já abençoou a minha vida. Ah, mas quando eu comprei era 3 mil reais. Quando eu comprei, já me rendeu já quanto? cumpri o propósito. Já cumpri o Já propósito. cumpri o propósito, deu o já quê? te entregou o 50, valor. 30 mil. Vai embora, mano. Já pagou, já foi. Já pago. foi pago. Eu vejo muito isso. Ó. Muita gente às vezes fica pegada e não cresce porque fica se limitando ao que investiu. E não vai dar. Eu passei por isso por um Cara, tempo. Ó, a loja da Speed, pra você ter uma ideia. A loja da Speed eu montei, é um espaço de aproximadamente aí, uns 55 metros quadrados. É uma lojinha de 55 metros quadrados. Que na época, era a loja na frente e no fundo tinha uma cozinha. Que era um açougue, o lugar e tal. Aí só que tava tudo quebrado. Eu quebrei tudo e construí um mini escritório ali pra mim. E, cara, um espaço menor do que essa mesa aqui, irmão. 40 pau. Pra fazer, mas ficou um escritório bonitinho. Bonitinho. Tal, industrial, tal. 40 pau. Aí eu fiquei tão apegado com aquilo, por tanto tempo, que eu deixei de crescer. Eu já era pra estar com uma loja gigante e eu deixei de crescer, porque eu fiquei preso naquele negócio. E tem muita gente que não cresce o seu negócio porque fica preso no pontinho, que gastou aquilo ali, que pintou, que... Esse daí. Cara, é tem que uma desconectar parada- disso, velho. Essa é uma parada Já legal. cumpriu o propósito, já te entregou valor. Não, eu não me levem a mal, não me cancelem, mas eu gosto de falar que isso daí é uma dor de CLT. É. Ele tem uma dor de que eu vou perder. Exemplo, vou dar um exemplo simples aí que todo mundo já viveu. O funcionário vira e fala assim: não, eu não vou pedir conta porque eu vou perder a minha rescisão. Eu falo assim, irmão, você tá perdendo a coisa mais valiosa da sua vida, que é seu tempo. Você tá preocupado aí com migalhas de rescisão, velho. E eu falo isso pra minha esposa, falo isso pro meu funcionário, mano, daí é dor de CLT. Eu vejo negócios que às vezes já deram tempo. Realmente, o cara tá ali batendo na ponta do martelo, já faliu, já se lascou, já tá tomando prejuízo por manter aberto. Tá na hora de fechar. Tá ali com o custo do ponto fechado, pagando pra não perder o dinheiro do equipamento, que não quer vender mais barato pra poder se livrar daquilo. E ele não entende que ele tá perdendo tempo, tá perdendo mais dinheiro ainda, porque o que ele já perdeu ele não vai recuperar, acabou, daqui pra frente é outro negócio, que ele vai trazer lá de trás é a experiência pra melhorar. Sim. E a galera fica nessa O entrave. pessoal Tá na hora tem uma de resistência pivotar, muito grande de quebrar, mano. Tá Exato. tudo bem quebrar. Tá Tá tudo bom, bem você exato. Tá tudo bem você errar. Tá tudo tudo bem bem você cometer falhas. Tá tudo bem Você perder. dever alguém. Você só não pode se permanecer nessa posição. Exatamente. Não pode Não estender pode o ficar ali. ciclo que já encerrou. Acabou, cara. Errou. Cometeu a falha. Pega, digere rumina essa merda. Analisa aonde foram as suas falhas, o que você acertou nesse processo, pega a parte boa e vai pra próxima. Tem horas na vida que tá na hora de fechar a porta e não deixar Tem. mais ela aberta. Tem. Exato. Tem. E aí eu pergunto pra você que tá do outro lado, cara. Você tá deixando a porta aberta ou você tem que fechar? Essa é uma grande questão. Às vezes a gente acha que a porta aberta é pra alguém entrar, mas na verdade, às vezes a porta aberta é pra alguém sair Também. e você sair. Ou você sair. O problema é ou fecha a porta ou abre a porta.
pra outra pessoa, cara. Ó. Às vezes seu negócio não é mais pra você. Tem uma parada que eu falo muito lá no podcast. Eu passei por algumas situações ao longo da vida que me fizeram refletir muito sobre... Eu viajo muito, né? Então, assim, eu sou meio maluco, eu fico viajando numa porrada de coisa, eu viajo muito em filosofia, eu gosto de pensar muito sobre o que de fato faz sentido na vida. E aí eu estava fazendo uma reflexão, e eu vivo repetindo isso, que a gente tem uma possibilidade aí de viver aproximadamente 80 anos, certo? Os primeiros 20 a gente está tentando se descobrir quem a gente é. Os últimos 20, provavelmente, a gente vai estar lutando para sobreviver. A nossa carga de alimentação, maus hábitos, genética, cara, tá todo mundo ferrado. Né? Tem até estudos que dizem que todo mundo vai ter câncer em algum momento. Resta saber se morre antes dele ou dele. Ponto. Por causa da industrialização massiva, enfim. Não estou defendendo bandeira nenhuma aqui, não. Mas o contexto do negócio é que, no fim das contas, sobram 40 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 40 já. Então, sobrou, acabou a tua vida. Acabou, já tem mais 40. Tá ligado? 40 anos para você viver se prendendo num negócio que talvez não vai te dar retorno, para viver infeliz num trabalho, para viver com alguém que não dá valor, que você não se dá bem, para ficar fazendo média para quem não tem que fazer média, irmão. Final das contas, cara, quem deita na cama e dorme e sonha os seus sonhos é só você. Ninguém sonha teu sonho por você. Isso é o jogo. É só você, irmão. Então tá na tua mão, velho, a capacidade de mudar o game. É fácil falar? É fácil falar. Mas é fácil. A mesma energia que você gasta, mano. A gente tava lá no... Vai ser um podcast foda, velho. Foda. Falando sobre neurociência. Falando sobre o impacto dos nossos pensamentos que fazem pro nosso rolê. E aí ela falou assim... A mesma energia que você gasta... E é óbvio isso. Que você gasta para pensar que não vai conseguir... É a mesma que você gasta para pensar que vai conseguir. Ou seja, pensar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Meu avô falava uma parada... que eu lembro até hoje, e eu brinco muito com isso. Ele falava assim, se for para pedir, pede tudo, não pede muito. Não pede mais, pede tudo. Irmão, é uma chance só. É uma chance. Não existem relatos históricos, registros científicos que a gente vai voltar nessa vida. Cada um com a sua fé, com a sua religião, com o seu pensamento, beleza, mas não tem ainda evidência física comprovada. Reviveu o fulano ali. Não tem, irmão. Então é uma chance só. É isso aí. Se for para errar, erra com intensidade. Se for para acertar, acerta com intensidade. Corrija a rota, faz a diferença. Pensa no impacto que as coisas vão causar na sua vida. E às vezes não se julga, né? Às vezes a gente acha que errou, mas eu errei tentando acertar. Às vezes você nem errou, irmão. Você só... Às vezes você não errou. Mano, você fez o que tinha que ser feito. Você fez o que Você tinha que ser feito. Fez Por parte do isso, seu velho. aprendizado, sim. Por isso, cara, eu acho que a gente tem que olhar para aquela câmera e falar uma coisa. Você tem que continuar persistindo naquilo que você acredita, porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fora. E deixa eu falar uma coisa pra você, Alisson. Cara, depois desse papo filosófico, cara, desse monte de conhecimento, essa análise de mercado, esses tapas na vida, a gente já passou de 1h20, mano. Que delícia. Mano, delícia. e a gente chega já naquela hora, né? A gente chega naquela hora. De dar tchau. E, maluco, ele puxou lá de baixo. Teletubbies. Você lembra disso? Você era o Paul? Ele. Você era o Paul? Não, ele era o Tiki Wink. Tico Wick? Qual Teletubbies era você? Eu não gostava de Teletubbies. Hã? Mentira. Por que você tá escrito Medusa? Pô, Medusa, hein? Brabo, hein? Conhece? Brabo. Ele foi lá, né? Foi lá, né? Ele foi lá. Você Agora conhece eu isso vou aqui lá também? visitar. Parque Não. 38 do Ramon, Não conheço lá do ainda. Rio de Janeiro. Você conheceu o moleque? O Catu Pimenta. Catu Pimenta. E ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem algum patrocinador que você precisa falar? Tem um baita de um patrocinador, né? Fala aí pra gente. Braid Master. Você é distribuidor de pão. E esse cara, agora a gente vai falar de pão pra um cara que entende de pão, hein, velho? Ó, É um cara foda. cresci na padaria. Ah, e, cara, Só não falar. queimava rosca, mas o resto tá de boa. O Felipe queimava rosca, ele nem cresceu na padaria. Estamos no tema do assunto. Não, vai. vamos voltar no tempo foco. Galera, então, pra você que tá procurando um pão de qualidade, principalmente se você é aqui da região do Vale do Paraíba, porque esse fornecedor é daqui da região. Ô, Alisson, não sei se você sabe, mas
a gente tem a Breed Master aqui da região e ele tem uma indústria que, cara, eu me surpreendi a estrutura que ele tem de fábrica, por ser aqui da região do Vale do Paraíba e tudo mais, e isso vai muito de encontro que a gente estava conversando sobre o quanto a gente não conhece ainda no mercado, porque a gente só fica olhando nos grandes. Sim, sim. Só fica olhando nas grandes marcas, os grandes restaurantes, e a gente não vê o quanto a gente pode ter próximo da gente. E o Invasão vem trazer isso à tona, e a Breed Master entendeu isso. E, cara, é um pão... A gente não pode dizer hoje que é um pão artesanal, porque artesanal hoje não existe, né? A partir do momento que você coloca uma pré-mistura no pão, mas é um pão que é semi-artesanal, um pão que tem uma durabilidade menor por conta dessa pegada artesanal, um pão fofinho, macio, que cumpre aquele papel dele, como diz o Fabrício, de ser o guardanapo do seu burger. Cara, e tem uma variedade imensa, e vou falar, pra você que entende... É um cara que tem uma logística foda aqui no Vale do Paraíba, velho. A gente sempre tem muita dor. A gente sempre falou isso aqui no podcast, muita dor com questão de logística. É um cara que entrega pra gente 3 vezes por semana, um cara que entrega no sábado. Ele entrega aqui, já atende mais de 400 hamburguerias. Eu nem sabia que tinha 400 hamburguerias do pedágio profundo ali, né? Não tô nem falando do Vale todo, que São José dos Campos, que é onde a gente tá, né? É muito grande. É muito grande o Vale do Paraíba, velho. E a gente vê isso, mostrando isso na prática. Então ele já tem das melhores hamburguerias, inclusive o Gu, né? Que é o maior case lá dele, lá em Guará, lá. É com o pão da Breed Master. Cara, trabalha desde pão artesanal, pão pra podrão, pão baguete, enfim, uma variedade incrível de pão, e é aqui do Vale do Paraíba. E é um produto importante, né? Um dos produtos mais importantes da composição do hambúrguer. É o primeiro contato com o paladar que você tem. Quando você morde, o primeiro contato é o pão. E o olfato também, que são os principais receptores que a gente tem. Se você não tem um pão de qualidade, irmão, dá ruim. Esquece. Vamos ser bem sinceros, hamburgueria, pão, carne e queijo. É o que manda no jogo. O resto é complementão. É verdade. E o bacon? Pão, carne, queijo e bacon? Pão, carne e queijo. E pão, carne, queijo, bacon e salada? E pão, carne, queijo, catupiry e ovo? Exatamente. O brasileiro é criativo, né, mano? E presunto com queijo e batata palha? Exatamente. Eu tô falando que é a base. Você respeita Taubaté, a base, pai. A base você é pão, do carne hambúrguer e sadia, mano? Não, eu não. Ô, você não, açougueiro? Eu sou açougueiro, Felipe. Você comprava hambúrguer Felipe, sadia, mano. Me respeita, Felipe. De carne eu entendo, pai. Você coloca batata palha no seu lanche, mano. Não coloco, você coloca. Bora fazer o UFC Burger? Bora. Vamos. Mas eu não coloco ainda, porque agora eu estou lançando uma marca. A linha de podrão? A linha... Não, vamos ser mais assim, podrão não, hambúrguer raiz? Hambúrguer raiz. Tá, porque raiz, se você hambúrguer quiser raiz. comer um podrão no Mariazinha, eu peço pro chapeiro fazer assim, ó. Não lavar a mão e fazer seu lanche. Você vai comer um podrão. E, É permitido essas coisas aqui? Você viu? Atira as crianças da sala, agora que elas viram. É. E estamos chegando no fim de mais. O Invasão Cast. E antes de terminar, olhando naquela câmera ali, Alisson, dá um recado para aquele Alisson lá atrás. De repente, algum distribuidor tá te vendo, ou de repente, um dono de hamburgueria também é empresário, que se identificou com sua história, se identificou com tudo que você passou e de repente tá querendo desistir ou tá começando agora. Cara, dá uma mensagem pra esse cara aí. Cara, eu quero fazer um convite, fazer um desafio, na verdade. Eu quero te convidar a fazer uma parada bem simples. Pega um dia que você estiver sozinho mesmo, e faz isso aqui que eu vou fazer. Porque a gente cuida de tanta gente, a gente cuida de tanta coisa, a gente oferece tanto para tanta gente e a gente esquece do principal que somos nós. Então, se eu pudesse mandar uma mensagem pro Alisson lá atrás, eu queria agradecer o Alisson por sonhar muito, por ser maluco, por tentar fazer o melhor possível sempre, não se conformar com as coisas do jeito que são, não se conformar com as coisas mais ou menos, tentar entregar o seu máximo, o melhor, se frustrar às vezes e faz parte do processo, mas não ficar estagnado ali. Agradeça a você por todos os processos que você passou e por ter sido forte, por você ter chegado lá, por você ter se sustentado. Porque aqui na câmera é da hora,
Mas e de madrugada? Quando a gente não tem ninguém pra trocar uma ideia. Eu te garanto, velho. É uma parada assim que me assombra. Empreender, todo mundo passa por isso. O empreendedor que fala que nunca teve um dia sequer de passar, às vezes, uma noite em claro, ou tem um momento de reflexão e tá agoniado por não ter com quem falar ou não ter como desabafar, tá mentindo. Esse cara não empreende, porque todo mundo passa por isso. O foda é, você precisa olhar o impacto que isso vai ter na sua vida. E você precisa ser grato pelas coisas que você passou. Às vezes a gente olha muito a grama do outro, a gente está muito preocupado em fazer pelo outro, em cuidar do outro, isso, aquilo, outro, mas a gente esquece de cuidar da gente. Cara, se cuida. Cria uma rotina, faz um hobby, faz alguma coisa diferente e seja grato pelo que você conquistou. Porque se você olhar para trás, olha onde você estava no começo, mano. Lembra do teu começo? Mano, a gente nasceu careca, pelado, sem dente. A gente é a espécie mais merda do mundo. Que a gente fica dependente dos nossos pais por anos até a gente ganhar autonomia e a gente domina a porra do mundo, velho. Olha a capacidade que a gente tem. E fica, às vezes, se sabotando por causa de bobeira. Então, cara, analisa a sua vida, seja grato a você mesmo por tudo que você passou e, vira a chave e muda a história da tua vida, que só depende de você. Boa. Isso aí. Boa. Muita brisa. Se quiser desistir, desista. Exato. Foda-se. Foda-se. É você contra você mesmo, filho. Ninguém vai te pegar no colo. Então, esse é o jogo. Sem coitadice, né? Sem para de ser coitado. E chegamos no fim. Mais um. Invasão. Invasão vale. Porque vale a pena fazer acontecer. Que bonitinho, gente. Ô, Bruno. Invasão Cast. A voz de quem Muito vive o bonitinho, jogo, né? galera. Esse é o jogo. E chegamos aqui. Obrigado, Alisson. irmão. Valeu de coração, irmão. Receba essa caneca. Porra, isso aqui vai pro hall da fama, hein? Lá em casa tem um monte, hein? Não, você é pra louco. beber. Para com isso. Você vai colocar lá. Eu duvido ele colocar uma lá do hambúrguer no papo pra beber. Eu duvido. Tem, pô. Essa daí não, nossa, colocar lá pra Lá você no. beber. Eu uso direto as canecas, os bonés, eu tô sempre usando. Você aí- não tá assistindo o Burro no Papo, claro não, que né? eu tô, pô. Não Mas tá, aí você não. tem que levar o do Invasão. Vou levar, porque aí pô. toda vez a gente vai saber que você bebeu no caneco que o Jonathan te deu. Oi, tava bom, hein? Na verdade, quem deu caneco foi o Felipe. Tava bom, hein? Tava bom, né? Já tem um pouquinho aqui, peraí. Gente, chegamos no fim. Obrigado. Esse aqui é mais um episódio do Invasão Cast. Lembrando que dia 11 de maio nós temos... Invasão vale. E o primeiro aí confirmado, quem foi? Júnior Peta. Já pode Que isso, falar hein? sobre o outro também? Vai sair agora, né? Pode Vai? falar, vai ser Pode? semana agora. Vai, pode falar? Pode. Beleza, então. A gente tem o Dudu Basto, lá de Campos do Goitacazes. Temos o Will, de Curitiba. E temos agora o cara da linguiça, da carne. Ele, Netão. É tão bom bife. Que Netão Bom isso, hein? Bife, papai. Pesado, hein? Dia 11 de maio. Isso é só algumas coisas. Dia 11 de maio, o pau vai torar, o chão vai tremer. Invasão Vale 2026. Já tá na agenda, hein? Já tá. Tá na agenda, Porque tá ele fechado. inventou que tava de piriri. Não, Ele deu não. atestado, velho, aquele dia. Deu testado? Deu A atestado. gente Aí tinha é um... foda, aí é tinha- Ele deu tinha- atestado. Tinha uma palestra pra fazer no dia e não deu pra ir. Tá vendo? Ele deu atestado. Ele mandou atestado médico pra gente. Ó. A gente vai parar o vale de novo. Bora pra cima. Nós vamos O parar. pessoal falou assim pra gente: vocês subiram a régua. Quero ver se vocês vão manter o nível. Não, subir a régua não foi trazer gente. Subir a régua é ver os donos de restaurante, cara, vendendo cada Exatamente. vez mais. E Tendo subir a mais régua foi acesso. trazer 200, agora a gente quer ensinar 400. Esse ano é Isso aí. 400. Então, 400 pessoas. A gente vai manter o nível. Ó, veja pelo lado bom. Para 400 pessoas, falta 388. Eu e você estamos garantidos. O Alisson tá, Aí, então 387. Tá o fácil. menino ali também a gente leva. O menino do cameraman também a gente leva. Já estamos Pronto. diminuindo, hein? Tá diminuindo? Se o lixeiro 10 passar a na menos. frente, a gente coloca ele também, velho. Vambora. Importante é que vai ter gente sendo mudada de vida no dia. Leva a Bruna também. Já baixou pra Se 385. você não for, até o lixeiro vai mandar um Vai. restaurante do seu Imagina, lado. com mano, o conhecimento lixeiro ainda. abrindo um restaurante do seu lado porque você não foi pro Invasão 2026 e ele foi. Treta, hein? É treta. E falando treta, nós vamos criar ainda o primeiro UFC Burger. Burger. Aí é da hora, hein? Coloca aqui nos comentários quem é que você odeia. Ô, vamos fazer aquela perguntinha pro Alisson. Eu acho que é legal também, Qual? né? Ó, lá Quem que vem. ele gostaria de ouvir aqui podcast no podcast? Putz, cara. Agora você pegou desprevenido. Presidente da República. Cara, aí é ó, não, assim,
tem uma pessoa que eu acho que já é muito ouvida. Sério, já é muito ouvida. Mas eu acho que na tese do óbvio precisa ser dito de novo, e que eu tenho ouvido muito, eu acho que precisa ser ouvida cada vez mais. É a Aline. Cara, eu acompanhei uma galera que passou passou a entender algumas coisas que ela vem falando e começou a aplicar, e o impacto foi imediato. Ela é brava. Ela é louca, Mas ela não mano. gosta de falar em público, mas eu sei que ela gosta de falar pra mulher. Se a gente vir de Marisa. peruca, Porra, ia dar da hora isso aí, hein? beleza? Não, bora. Já tem o Vamos? gancho, hein? Vamos. Já tem o Tentar, gancho. ué. Você Já vem tem o de gancho. loira e eu venho de ruiva. De verdade. Bora? Uma Vamos tentar. baita experiência em cuidado de gente, que é o segredo do nosso negócio. Ela tá em outro nível, velho. Ela tá. Ela arrasta aquilo lá, velho. Ela arrasta. E por mais assim, mano, é grande, mas, sei lá, eu acho que a galera precisa ouvir mais Vamos isso. trazer? Vamos tentar. Vamos tentar. Ué. Se ela tiver disponibilidade, o convite Mano, já tá feito. Às vezes ela passa aqui com o Júnior pra ir, tipo, pra Ubatuba, Sim. Rio de Janeiro. A gente fura o pneu no meio da Dutra. Joga umas taxinhas e já era. Já era, mano. A gente traz... É invasão car. E chegamos no final, Invasão Vale, Invasão Cast, trazendo pra você sempre novidade, furando a bolha. E hoje foi um daqueles episódios que marcou, e durante muito tempo, cara, se você pegar esse insight, você muda o jogo. Isso aí. Bora lá, vamos pra casa? Eu vou pra casa agora, eu vou. Ô, Duda, pode ligar. Ião.